Sejam todos bem-vindos a mais um comentário da nossa gestão. Esse é o comentário da terceira carta do ano, do terceiro trimestre do ano. Eu sou o Pedro, analista de gestão e ativos. Eu estou aqui com o gestor Ricardo Iokin. Olá a todos. Vocês já estão a essa altura acostumados, né? Que somos sempre nós dois aqui comentando a nossa carta. Um dia a gente traz a Raquel para ver o que ela tem a dizer. A Raquel participou da elaboração da carta, ela sempre participa, mas a gente tem o costume de gravar só nós dois. É isso aí. É o Warren Buffett e o seu escudeiro aí. Quer falar da performance do trimestre, cara? Vamos lá. Então, a performance desse trimestre ela ficou aquém aí do que a gente gostaria, né? Na realidade, desde o início do ano, a gente tem uma volatilidade negativa, né? Proveniente de pessimismo no mercado, né? Mas que é normal, por um período você vai ter esse tipo de volatilidade. E isso fez com que a parte de investimentos, tanto em ações quanto pré-fixados, né, títulos pré-fixados, que são precificados no mercado, elas têm uma redução no seu valor, né, no valor percebido ou visto no mercado. Contudo, né, quando se compara, né, a renda variável, por exemplo, ao Ibovespa, né, o resultado da parte nossa de renda variável é acima do resultado do Ibovespa, que é a média do mercado, né, em 2,47% desde o início do ano. Então isso mostra que a gente está acima da média do mercado, né, por essa ótica. Né? É mais ou menos até o terceiro trimestre o mercado de ações ele ficou neutro. Ele teve período que ele ficou abaixo, teve período que ele ficou acima e a gente está agora no momento meio que de 0 a 0 no ano. Perfeito. Mas assim, o que a gente queria destacar aqui é que esses momentos de volatilidade negativa eles vão ocorrer, né? Não sei se quem participou aí do evento que nós fizemos aí no ano passado, né? No ano passado não, nesse ano, janeiro desse ano, né? E by the way, nós vamos fazer um novo em janeiro agora de 2025. A gente falou sobre o seu mercado. O seu mercado é uma figura fictícia, né? Que é um personagem maníaco-depressivo. Então, tem momentos que ele fica pessimista, outros momentos ele fica otimista, né? E nós vemos agora o mercado nesse momento pessimista, né? E é exatamente nesse momento pessimista que é o melhor momento de se investir, né? Então, essa volatilidade negativa, né, ela tem que ser vista como uma oportunidade, né, de você aumentar o seu capital, de investir mais. Porque quando for o contrário, todo mundo estiver otimista, é o momento de você ficar preocupado, né, com os seus investimentos e assumir posições mais defensivas. Tá? Apesar do preço das ações estar no mesmo patamar do começo do ano, as empresas em si, elas continuam trabalhando, elas continuam gerando caixa, elas continuam crescendo. E é por isso que se as empresas crescem e o preço continua igual, significa que elas estão mais baratas. Então é mais ou Exatamente, menos o que a Pedro. gente está falando. O retorno esperado aumenta, né? Então, o retorno esperado dessas empresas aumenta. Isso ocorre também com a renda fixa, tá? Então, quando a renda fixa pré-fixada, né, ela cai de valor, significa que o retorno esperado dessa renda fixa ele se eleva. Então, não é algo somente aplicável à renda variável, é aplicável a muitos outros ativos, né? Você quer falar um pouco dos vieses do investidor nesse Claro, momento? claro. Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão, né, de que quando há volatilidade negativa é exatamente o momento de se investir, isso na teoria é muito fácil. Mas na prática, todos os investidores eles sofrem influência de viés, né? Sofrem influência aí por serem humanos de alguns comportamentos. Então a gente procurou botar nessa carta, né, uma explicação sobre isso e quais são os principais vieses que afetam os investidores nesses momentos. Isso é importante porque quando você tem conhecimento desses vieses, fica mais difícil você cair nessa falácia. Nós redigimos aí quais são esses vieses, né, para que nossos investidores, nossos clientes, né, cotistas do clube de investimento, possam ter o conhecimento e tentar evitar cair nessa armadilha. Outro ponto que logo em seguida, Pedro, que a gente botou na carta, é relacionado ao perfil do investidor. Né? Então, o perfil mais os vieses,
eles podem determinar qual vai ser a atitude ou ação do cliente, né? O perfil ele varia, né, na nossa gestão, desde conservador até muito agressivo, são 5 categorias. Essas categorias são definidas com 2 aspectos, né? Um aspecto da propensão a assumir risco e outro aspecto a capacidade de assumir risco, né? Então, às vezes, você tem uma intenção de assumir risco, mas você não tem uma capacidade. Ou seja, por exemplo, não tem um horizonte muito longo. Se você não tem um horizonte muito longo de investimento, você não tem uma capacidade de assumir risco. Então, você deveria estar mais num perfil mais conservador. E assim vai. Então, é importante que o investidor ele conheça o seu perfil e respeite o seu perfil de investimento, exatamente para que a volatilidade do mercado não o pegue, né, desprevenido. Então, a volatilidade, se a pessoa não tem a propensão de assumir risco, quando há uma volatilidade negativa, muito provavelmente ela vai se assustar e vai querer fazer uma venda do ativo exatamente no momento onde deveria estar aumentando o seu capital investido, ou se ela não tem a capacidade de assumir risco, tem um prazo de 3 meses de investimento, e houve a volatilidade do mercado negativa nesse prazo, ela vai ter que resgatar e vai ser exatamente no pior momento, então ela vai estar aí tendo uma rentabilidade menor ou até mesmo negativa. Então o perfil é muito importante, né? Por fim, Pedro, a gente bota ali como que nós podemos ajudar o investidor, né, a conhecer esses vieses e filtrá-los, né, como nós fazemos a gestão pelo investidor. Nós temos aí o conhecimento e um preparo melhor para não cair nesses vieses, né? Então isso já é um filtro para o investidor, ao mesmo tempo que a gente também orienta, né, os investidores. E também a questão do perfil, a gente consegue observar os investidores e adequá-lo ao perfil, né? Porque só a resposta de uma pesquisa de perfil, também chamada de suitability, né, às vezes não é suficiente, porque exatamente pela falta do autoconhecimento do investidor. Então, a carteira mestrada ela pode ajudar muito o investidor nesses 2 aspectos, tá? Conforme o tempo passa, a gente consegue, às vezes, se a nossa avaliação não foi perfeita logo de cara, a gente consegue adequar, né, o investidor ao perfil de risco que ele se encaixaria idealmente. A gente percebe, às vezes, na próprio feedback do investidor, se ele está muito nervoso, por exemplo, porque provavelmente o perfil dele não ficou certo. Exatamente. Uma outra coisa é que o perfil muda, né? Então, às vezes, uma realidade do investidor no momento, né, que ele tinha um horizonte grande de investimento, esse horizonte pode mudar pelas características, né, pelos acontecimentos da vida do investidor. Então, numa conversa, a gente percebe quando ele precisa ter um perfil mais conservador, ou às vezes até um perfil mais agressivo, né? Porque ele assumiu uma capacidade maior de absorver a volatilidade do mercado, né? Então, quando a gente fala assumir risco, há um receio, né? O risco que nós estamos falando aqui é o risco de volatilidade do mercado. Porque no curto prazo, né, o movimento dos ativos ele é quase aleatório. Então, a gente só garante que o preço vai seguir a performance da empresa no longo prazo. Então, se você não tem horizonte de investimento, você não pode assumir o risco de ter uma flutuação negativa, ou pelo menos não deveria assumir esse risco de ter essa flutuação negativa e talvez, né, ter que, quando você precisar desse dinheiro, os ativos vão estar desvalorizados, mesmo que as empresas em si não tenham uma performance ruim nesse período. Beleza. Vamos falar sobre a gestão das carteiras? Logo na sequência, pessoal, quem ficar aí conosco aí, ou pode passar o áudio direto, né? Nós vamos falar sobre alguma análise de algumas empresas que a gente investe, tá? Mas falando primeiramente aí sobre a gestão da carteira, nos últimos 12 meses, tá, os resultados não foram, né, os melhores da gestão, né? Mas conforme eu falei, esses períodos eles sempre vão ocorrer. É de se esperar que esses períodos vão ocorrer. Está dentro da expectativa da gestão, né? O importante é o foco no longo prazo, tá? Então, quando a gente avalia um longo prazo, né? Então, vamos considerar que um longo prazo, né, avaliação aí da performance com mais de 24 meses, né?
Quando você olha isso, a rentabilidade da carteira, das carteiras, né, que a gente gerencia, elas estão muito boas, vencendo aí os seus benchmark. Então, eu acho que esse que é o foco que o investidor precisa ter, né, olhar para o longo prazo, e que é aí que a gente mira para ter um alfa, né, ou seja, uma rentabilidade acima na média de mercado. Tá? Então aqui a gente mostra aí o gráfico, né, como que nossa performance no clube, ou seja, pode ser considerada a performance da renda variável versus né, da nossa carteira versus a média de mercado, representada aqui pelo Ibovespa, como que a gente está acima da média de mercado. Né? Então é uma diferença significativa aí no longo prazo. Tá? Então, como vocês podem ver, o clube está nessa linha azul. Então, basicamente, desde que começou a gestão, a gente está descolado do índice de referência, que é o Ibovespa, que é o índice de ações. E na tabela ali dá para ver que nesse ano a gente não ficou tão descolado dele assim. Só 2,5% acima do Ibovespa. Só que dá para perceber que essa tendência, ela é sempre uma tendência ascendente. Mesmo que por períodos ali de um ano, ou talvez mais do que um ano, a gente passe, digamos, sem rentabilidade positiva. Você vê que ao longo do tempo essa tendência ela é para cima. O próprio Ibov tem essa tendência, só que como a gente faz uma seleção de empresas mais rigorosa do que o índice, a nossa expectativa é de que a gente tenha uma performance sempre melhor do que ele. Mas nada impede de que, como dá para ver ali nos últimos 3 meses ou 12 meses, que essa performance não seja tão boa. Isso acontece. Tem períodos em que o índice ganha da gente, principalmente porque o índice ele é muito pesado em 2 ativos principais, que é o petróleo e o minério de ferro. E por acaso a gente não investe nenhum nem outro pesadamente na nossa carteira. Então isso vai acabar acontecendo uma hora ou outra. Esse foi um ano em que as expectativas, né, de futuras com relação a diversas coisas no mercado, seja nacional, seja a nível global, elas ficaram um pouco mais pessimistas, né? A gente costuma gostar disso, porque isso significa que as ações elas ficam mais atrativas, só que o mercado como um todo ele fica mais assustado. A gente considera então que é uma oportunidade de investimento, apesar disso ser contraintuitivo, como o Ricardo comentou no começo do vídeo. Um comentário que eu tenho aqui é que dependendo da janela você vai sempre ver positivo ou negativo, né, comparado. Então o importante é você tentar pegar uma janela de mais longo prazo para você evitar esses altos e baixos que ocorrem né, em um período específico, né? Então, por exemplo, você pega lá 3 meses, a gente está abaixo do Ibovespa. Você pega desde o início do ano, a gente está acima do Ibovespa. Se você pega 12 meses, a gente está abaixo do Ibovespa. Agora, você pega 24 meses para cima, a gente está consideravelmente acima do Ibovespa. Né? Então, o prazo maior ele é melhor para você efetivamente ter uma comparação. Tá? Quer falar sobre desempenho da carteira ajustada a nível de risco? Eu acho que a gente pode falar, né, as carteiras elas são ajustadas aí, né, de acordo com a volatilidade que cada perfil é setado para ter, né? Então o conservador ele tem um percentual pós-fixado bem maior do que o do moderado, arrojado, né, agressivo. Então nos momentos bons a gente espera que o arrojado ele vai ter uma performance maior, apesar de ter uma volatilidade maior, e nos momentos ruins do mercado, no momento de pessimismo, né, vai ser um momento que o conservador ele vai ter uma performance maior do que o arrojado. E a gente vê isso acontecendo, né, em 3 meses, né, desde o início do ano, e 12 meses. Então esse período de 12 meses foi um período em que o perfil conservador está tendo uma performance maior do que o arrojado, exatamente que é o período de pessimismo. Uma exceção que a gente abre é exatamente ali para o moderado. Né? O moderado, algumas carteiras de alguns investidores do moderado, eles tiveram um impacto muito positivo
por conta da venda de uns ativos de renda fixas que tiveram uma marcação a mercado, onde teve um ganho considerável neles, né? Então foi um ponto fora da curva, por isso que a gente botou um asterisco aí na rentabilidade do perfil moderado, né? Vamos falar um pouco sobre a performance, não só a performance, mas sobre alguns ativos que estão na carteira? Vamos lá. Isso é uma novidade que a gente botou aqui. A gente pretende aí toda a carta a gente comentar sobre alguns ativos que a gente tem na carteira, os mais relevantes, né? Agora nós vamos falar nessa carta, né? Nós botamos aí 2 ativos que nós temos na carteira e um que foi um ativo que a gente decidiu por desinvestir, né? Então é importante também falar quando a gente decide por sair de um ativo porque a gente decidiu. Então vamos começar aí pela São Martinho. Então a São Martinho a gente tem ela na carteira já há algum tempo, né? O percentual que ela fica na carteira, isso vai variando aí dependendo da análise, mas nós já temos essa empresa aí, se eu não me engano, né? Ela já saiu da carteira e já voltou. É uma empresa mas é uma empresa que está nas nossas análises já há anos. É uma empresa que a gente gosta. Exatamente. Então, um pouco aí sobre a São Martinho, né? É uma empresa que atua aí no setor suco-alcooleiro, né? Então, o que é isso? É uma empresa que ela comercializa açúcar e comercializa álcool, né? Ela é uma empresa quase centenária, né? Ou seja, ela já passou por muitas provas, isso a gente leva em consideração, né? Quando avalia qual o risco que a empresa tem, né? Ela investe muito em tecnologias sustentáveis aí de eficiência energética, né? Se a gente olhar, né, o histórico dela de crescimento, né, ela tem um crescimento extremamente elevado. A gente olha só nos últimos 5 meses, a média ela cresceu 15% ao ano de receita e 34% ao ano de lucro, que é um bom sinal, significa que ela está ficando mais lucrativa, né? O lucro cresce mais do que o percentual do crescimento de lucro. Falando em lucro, né? Ela é uma empresa que, desde que a gente tem registro, ela nunca teve um lucro negativo no ano. Então exatamente. É uma empresa extremamente estável nesse sentido. E a gente enxerga que ela vai continuar essa trajetória de subida por alguns fatores, né? Um dos fatores é que ela se destaca muito no segmento dela, né? Os pares dela têm fundamentos piores do que os fundamentos dela. Quais são esses fundamentos, né? A lucratividade dela é consideravelmente superior aos seus pares. A rentabilidade, né? Então o retorno sobre capital investido é significativamente maior do que seus pares. O nível de endividamento é menor do que os pares, que dá para ela uma capacidade de crescimento, né? Se você olha também o quanto ela está sendo negociada, né, ela tem também os múltiplos mais atrativos, né? Ou seja, o preço por lucro dela está em 6,29, é um preço por lucro baixo, né? Se você olha aí preço por EBITDA, né, 1,71, o que significa isso? O valor que você paga em uma ação, ela vai ter aí entre parênteses, né, o EBITDA pode ser associado ao caixa que a empresa gera, né? Em 1,7 anos, ela já vai ter gerado caixa no valor que você pagou para comprar a empresa, né? Então, são múltiplos baixos, né? Ela é uma empresa que paga dividendos regularmente, mas o nível de dividendos dela não é tão elevado. Ela paga dividend yield, o último em 12 meses, se não me engano, dá 3,48%. Por quê? Porque ela foca em reinvestimento. Ela tem oportunidades hoje na carteira dela para reinvestir o capital e continuar essa tendência de crescimento. Não por acaso ela é que tem o maior retorno sobre investimento, né? Exatamente. Entre essas outras. Exatamente. E aí a gente vê que o que aconteceu, qual foi o resultado dela na carteira nesse período que a gente está investindo, né? Ela deu um resultado negativo. O preço da ação dela nos últimos 12 meses caiu 29%. Então ela puxou, na realidade, a carteira para baixo nesse período. Só que aí o pessoal pode pensar, não, então isso é uma confirmação de que não foi um bom investimento, né? Na realidade, não. Quando a gente falou que o mercado é maníaco-depressivo, essas coisas ocorrem com as empresas boas também. Ao contrário, ela ficou com um retorno esperado maior ainda.
Então hoje ela assume o máximo, né, de percentual que a gente pode ter em uma ação. Hoje ela está com o máximo na nossa carteira, né? Então isso é que a gente tinha para falar sobre a RMTO 3, que é a São Martinho, né? Vamos falar agora sobre a Marfrig, Pedro? Sim, sim. Então a Marfrig, ela é uma das maiores empresas aí de proteína animal do mundo, né? Ela atua em mais de 20 países, uma empresa grande, com controle recentemente adquirido da BRF, né? Que é a dona de algumas marcas famosas, Sadia, Perdigão. Ela passou a ter não só, né, no seu range aí de produtos, não só a carne bovina, mas também como a avina, né? Então, uma curiosidade, né? A BRF, antes da Marfrig comprar, a BRF era maior do que a Marfrig. Foi uma empresa menor adquirindo uma empresa maior num momento muito propício, no momento que as ações dessa empresa maior, da BRF, estavam muito descontadas. Então ela criou agora, com esse novo portfólio de produtos, um hedge natural, porque o produto substituto da carne vermelha é exatamente a carne branca, né? Então agora ela tem essa proteção contra o ciclo de mercado da carne vermelha. Então quando o ciclo de mercado, a carne vermelha está caindo, né, está na baixa do seu ciclo de mercado, ela se protege com o produto agora novo que ela adquiriu aí, né? A gestão da Marfrig é uma gestão que você pode considerar, de certa forma, agressiva, né? Ela quer comprar os seus concorrentes, ela quer crescer muito. É por isso também que ela é uma empresa descontada no mercado. É uma das razões, porque ela não tem muito pudor de pegar a dívida e fazer um movimento, que às vezes é um movimento que pode ser considerado brusco. Só que a Marfrig é uma empresa que a gente analisa já há mais de 2 anos e é uma empresa que deu um baita de um retorno para os nossos acionistas, justamente porque ela está sendo muito exitosa em cumprir, né, com essa visão estratégica, né, que a gestão da Marfrig tem, que é de um controlador principal, que já faz isso há muito tempo. Ele é uma empresa com dono, né, a Marfrig, e um dono que por tudo que a gente viu até agora, ele domina bastante o modelo de negócio da venda de carne. Exatamente. Ela precisou se endividar bastante, até para adquirir a BRF, só que a nossa análise viu que ela tem a capacidade de gerar caixa muito elevada. Então essa geração de caixa, ela faz com que a dívida sobre o EBITDA, né, como uma aproximação de geração de caixa, esteja ok. E ao contrário, essa dívida por EBIT ela tá diminuindo, porque a gestão da empresa está focada em desalavancar a empresa, que era exatamente o que estava, o nível de alavancamento, né, de alavancagem da empresa, era exatamente o que estava segurando o preço da ação. Isso começou a acontecer, né, igual o Pedro falou, a gente já vem investindo nela há um tempo, nos últimos 12 meses ela se valorizou em 100%, ou seja, o preço das suas ações já dobraram, né? Mesmo assim, com as análises que a gente faz, a gente vê uma possibilidade de valorização muito maior do que o que já aconteceu, né? Ela continua com um desconto considerável do seu valor intrínseco, então é uma empresa que continua no nosso portfólio aí e com boas expectativas. E se por acaso a empresa não tiver para onde crescer, não quiser reinvestir nela mesma, é uma empresa que gera muito caixa e que no passado já distribuiu muito dividendo, né? Já teve uma distribuição aí considerável de dividendos, então a gente fica tranquilo que de uma forma ou de outra esse caixa que ela gera ali vai ser revertido ao acionista. Exatamente. O valuation que a gente faz dela, a gente nem considera crescimento para ela. Você considera que ela não vai crescer nada, vai continuar da mesma forma, já está valendo ter essa empresa. Vamos lá, vamos falar agora de lições aprendidas, né? Não é lições aprendidas, mas de um investimento que a gente precisou sair, né? Então, Pfizer, né? Pfizer eu acho que não precisa nem apresentar, né? A maioria deve conhecer, uma das maiores e mais reconhecidas empresas aí, né, no setor farmacêutico do mundo. A Pfizer, ela sempre obteve, né, no seu histórico, fundamentos muito sólidos, né, de geração de caixa, de rentabilidade e tal. Durante a Covid, ela obteve aí números
acima do normal, do que ela tinha no passado. Então ela gerou muito caixa com o Covid, né? Com a produção da vacina. Só que após o Covid, né, naturalmente essa geração de caixa diminuiu, quando ela diminuiu as vendas de vacina, só que elas diminuíram no nível abaixo do que ela tinha antes do Covid. Até aí, a gente acreditava que é um ciclo normal da empresa, né? E o valuation dela mostrava que era um investimento atrativo, né? Ainda mostra. Mas ela estava com um nível de endividamento bem baixo, com caixa livre, né? Então estava numa situação muito confortável. Qual era a tese, né? A empresa ela estava numa trajetória normal dela, ocorre o Covid, ela desenvolve uma vacina, lucra muito com esse desenvolvimento dessa vacina, acumula um caixa enorme e volta ao preço que ela tinha antes. Então a gente entendeu nesse momento em que é a mesma empresa de antes, só que muito melhor, com muito mais dinheiro. Então, e o valuation mostrava isso, né? Valores conservadores mostravam que era uma empresa que valia a pena investir, né? Só que o que aconteceu, né? Mais recentemente, né? Se não me engano foi em março que começaram notícias sobre isso, ela decidiu fazer uma aquisição bilionária, né? Se eu não me engano foi 47 bilhões, algo por volta disso, que ela adquiriu uma empresa chamada Seagen. Essa empresa é também no mesmo ramo, só que ela é focada na medicamentos oncológicos. Esse investimento é questionável, porque o valuation dessa empresa Seagen dava um valor muito menor do que o valor que foi pago, né? Então, o que aconteceu com a empresa? Ela usou todo o caixa que ela tinha e ainda se endividou em um montante consideravelmente alto. Então ela virou uma empresa com caixa livre, né, com uma capacidade grande de sair de um período de baixa, que é o que ela estava, para uma empresa que continua num período de baixa, com lucros baixos, mas agora com uma dívida extremamente alta. Somente com uma promessa de que essa aquisição vá se transformar em fluxo de caixa futuro. O que pode acontecer, mas a gente resolveu não apostar. Exatamente. Então pode acontecer, né? A gente até brinca assim, talvez ela comprou a Seagen, né, por esse valor tão caro, porque ela sabia que a Seagen estava para chegar na cura do câncer. Se esse for o caso, que é justamente oncologia, né? A gente fica pensando, será? Se esse for o caso, né, foi uma grande jogada que a gente não sabe, mas assim, olhando os números e olhando, né, a trajetória da empresa, a gente resolveu não apostar nisso, né, e esperar aí anos, né, de impacto talvez nas ações dessa empresa. Então a gente decidiu por desinvestir antes que isso ocorresse, né? No final das contas, nosso investimento nela ficou neutro. O valor que a gente comprou foi praticamente o valor que a gente vendeu, então a gente saiu antes de ter um problema aí com a mudança dos fundamentos da empresa. Então perceba que a gente não desinvestiu por conta de queda de mercado, nada disso. Foi porque os fundamentos que levaram a gente a investir naquela empresa, eles já não existiam mais, já eram outros, né? E é isso, mas nem sempre a empresa ela vai terminar no 0 a 0. Às vezes a gente vai sair de uma empresa com prejuízo, e isso faz parte também. Para a maioria dos clientes que tinham Pfizer na carteira, os que tinham desde o começo saíram no 0 a 0, né? Deixaram de ganhar. Mas a maioria lucrou, porque a Pfizer teve um movimento para baixo e para cima ali, que todos os clientes que entraram no meio do caminho terminaram para cima. Só que a gente aproveitou essa situação da Pfizer, em que ela ficou um pouquinho mais cara, para sair da ação e buscar outras empresas que nas próximas cartas a gente pode apresentar aqui para vocês. Esse é um bom ponto, né? Porque é sempre uma competição, né? Então nós vamos ficar na fase apostando em alguma coisa do futuro, ou a gente vai em algo que é mais concreto. Então a gente decidiu em algo que é mais concreto. Isso é uma coisa que vai muito contra o viés do investidor, que o investidor às vezes comprou uma ação e está no negativo, não, eu vou esperar ficar no positivo. Isso você faz quando você não tem nenhuma outra alternativa de investimento, né? Quando você tem uma alternativa de investimento
que é muito mais atrativa, daí vale a pena você trocar. Né? Sob a visão da gestão, a gente faz essa troca, a gente não tem esse viés de perda ou de ancoragem aí que impediria, né, de fazer a venda de um ativo no prejuízo. E, inclusive, para a pessoa física, quando ela vende no prejuízo, ela tem até um benefício fiscal ali, né, de ter tido um prejuízo com ações que ela pode abater do que ela iria pagar de imposto de renda, enfim. Só para dizer que assim, não tem motivo para você ficar com uma ação, entre aspas, perdedora se você tiver uma oportunidade melhor. Só que tem que saber avaliar que oportunidade é essa. A gente faz essas contas, então a gente fica tranquilo de tomar essa decisão pelo investidor. Perfeito. Vamos falar de novidades aí da gestão? Então, nessa carta, a gente botou aí sobre uma novidade, né, que a gente tem na gestão, que foram algumas análises, estudos que nós fizemos, né, que daria até um paper sobre como que a gente melhor estima, né, ou como que a gente compara um crescimento esperado de uma empresa. Então, como é que eu boto um crescimento esperado de uma empresa X, né, para uma empresa Y? A gente é sempre conservador nessa estimativa, né? Mas relativamente entre uma empresa e outra, como é que você faz isso, né? Quais são os predecessores? Como é que eu posso prever que uma empresa vai crescer, né, mais do que a outra ou efetivamente se ela vai crescer, né? Ela pode até reduzir aí a sua geração de caixa ou de lucro. Então nós fizemos aí várias análises, pegamos, né, foi uma análise quantitativa, então pegamos aí dados do mercado, de fundamentos das empresas e fizemos análise estatística de regressões. Então vendo quais são os parâmetros com maior correlação, né, e a significância estatística dessas correlações, e montamos regressões e fomos testando as regressões que mais explicavam ou que mais preveem o crescimento, né, das empresas, né? E aí chegamos em resultados muito interessantes. Na verdade, com uma significância estatística muito elevada, a gente hoje consegue pegar dados daquela empresa, né, e conseguir classificar qual vai ser o nível de crescimento dela em comparação às outras. Então, sempre sendo bastante conservador, né? O resultado dessa regressão foi que, por volta a regressão que nós chegamos explica cerca de 30% com um índice né, um nível de significância estatística elevadíssimo, né, de 99,99%, né, a regressão que nós chegamos, ou seja, a forma que nós chegamos explica 30% do crescimento da previsão, né, de crescimento daquela empresa. Então, o que isso quer dizer? 30% parece ser muito pouco, mas não, os fatores de crescimento de uma empresa são inúmeros, né? Condições de mercado, macroeconomia, competição e assim vai. A gente estava tentando pegar parâmetros da própria empresa que explicam ou preveem o crescimento dela. Então, você pegar só parâmetros da empresa, né, uma análise micro, e chegar à conclusão que alguns parâmetros preveem 30%, né, com 30% da explicação do que vai ser o crescimento daquela empresa, é um resultado fantástico. E a gente chegou nesse resultado e hoje a gente já está, dentro do nosso valuation, já estamos incluindo esse predecessor de crescimento, né? De novo, usando aquela margem, né, de segurança que a gente sempre tem, mas a gente já consegue balizar, falar, a empresa A para a empresa B, né, os parâmetros dessa e dessa dizem que essa daqui vai crescer mais do que essa outra empresa aqui, né? O quanto ela vai crescer, o erro disso é muito grande, mas a questão é a comparação, o quanto essa vai crescer mais do que essa. Então esse comparativo que é bastante confiável, né? Então isso a gente adotou e foi uma grande evolução, né? Um dos principais parâmetros do valuation é o crescimento, né? E é um dos mais difíceis, se não for o mais difícil de se prever, por isso que ele tem que ser bastante conservador, né? Perfeito. Agora, chegando ao final do nosso relatório, a gente retoma mais ou menos a avaliação que a gente fez
3 meses atrás do mercado brasileiro e do mercado americano. E, em resumo, a gente mantém as mesmas opiniões, se não com ainda mais ênfase, porque o mercado brasileiro ele ficou, na nossa avaliação, mais atrativo do que há 3 meses atrás. E, da mesma forma, o mercado americano ficou mais perigoso. Ele, de fato, os juros caíram um pouquinho lá, houve uma euforia nas ações que a gente já considerava que estavam caras. Então fica ainda mais latente aí a questão do risco nas ações do maior mercado do mundo. Você imagina o seguinte, né? Aqui no Brasil, as taxas de juros estavam, né, na tendência de queda. E aí, do nada, houve novos dados, né, de inflação e essa tendência passou a ser de alta, né? Passaram a aumentar os juros em vez de diminuir. Só que os preços, né, das ações, o preço, né, dos ativos no mercado aqui já estavam bastante prejudicados, né, comparando aí ao seu valor justo, ao seu valuation. Então houve um efeito aqui, mas o efeito foi um efeito controlado. Agora você imagina no mercado americano, com os juros caindo, as ações, as empresas com preços extremamente esticados, né, muito acima do seu valor justo. E aí há uma notícia que agora a inflação voltou a não ficar mais controlada e, em vez dos juros caírem, os juros vão subir, né, uma virada 360 graus nos Estados Unidos. O que isso pode dar de efeito nas ações que já estão, né, sobreprecificadas? Então isso pode gerar uma consequência muito, muito grave lá e uma queda brusca das ações no mercado americano, né? Entre outras coisas que podem acontecer. Então a nossa avaliação é basicamente como que está né, o preço justo, né, dessa ação versus, né, o valor justo dessa ação, o valor intrínseco versus o preço que ela está sendo negociada, né? E lá a gente está vendo que os valores que estão sendo negociados estão muito acima aí do valor justo, né? Isso de modo geral. Há algumas oportunidades, você sempre tem uma ou outra empresa, né, que se descola desse geral, mas no modo geral é isso que a gente enxerga. É isso, terminamos. Chegamos ao final aqui. Talvez, Pedro, serve para a gente reforçar, né, o evento que nós vamos fazer em janeiro. Nós vamos enviar aí o Save the Date aí para os nossos clientes, investidores em potencial. Então esperamos aí conversar e vê-los pessoalmente aí no evento que a gente vai realizar em janeiro. Grande abraço. Forte abraço.